Então tá, né? Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, São Paulina. Este é o Avante, meu tricolor, meu nome, Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua, né? Já era sabido, a gente já vinha falando aqui nos últimos dias que Harry Messis ia, a primeira missão dele ali como presidente do São Paulo, ele foi impostado na sexta-feira depois do impeachment de Júlio Casares, seria destravar a maioria das negociações, destravar acertos que o São Paulo precisa para respirar ao longo da temporada, né? Então a gente já viu, né, ficamos sabendo aí nessa segunda-feira que o São Paulo realmente assinou agora a venda do Rodriguinho para o Bragantino. O Avante Meu Tricolor trouxe lá atrás uma informação de que o São Paulo pediu para o Bragantino para que essa negociação fosse efetivada só depois da votação do impeachment. Foi exatamente o que aconteceu. O Bragantino aceitou, entendeu o momento tumultuado pelo qual passava o Tricolor. A gente viu, né, informamos vocês também que o São Paulo fez proposta oficial nesta segunda-feira para a contratação do meio-atacante Julian Fernandes, lá do New York City, né? Jogador que o São Paulo tem uma concorrência aí de clubes argentinos que também estão interessados. Foi um pedido do Crespo, e agora com o presidente, agora com alguém para dar o aval para o Rui Costa trabalhar, efetivamente veio aí a autorização para o São Paulo fazer a proposta de empréstimo com opção de compra lá para o conglomerado árabe. A matéria está no ar lá no nosso site, www.avantemeutricolor.com.br. Outras coisinhas de bastidores devem ser resolvidas, como o Daniel Lima ir lá para Cotia, assumir as funções de gerente geral de Cotia. Era uma negociação que se arrastava desde dezembro, né? E que foi congelada também pelos problemas políticos, mas a gente sabe que você está aqui, não é para saber de nada disso, né? Você está clicando nesse vídeo por conta do título, por conta da thumb e por conta do furor que causou aí nesta segunda-feira a informação de que sim, o São Paulo vai se sentar com o Flamengo para negociar Marcos Antônio. Tá? Nós do Avante Meu Tricolor apuramos isso depois que uma série de colegas de profissão, colegas jornalistas aí que cobrem o dia a dia do São Paulo e o dia a dia do Flamengo noticiaram, informaram até que já tinha preço estabelecido, né? Que o São Paulo deu um preço para o Flamengo para efetivamente concluir a negociação, liberar o Marcos Antônio para ser jogador do time carioca. Foi muito pautado por essas informações, e aqui a gente não duvida nem desmente ninguém. Cada um tem as suas apurações, cada um tem suas fontes, e no caso aí dessa situação específica do Marcos Antônio, a gente foi atrás para saber o que estava acontecendo. Então, vamos lá, é isso que vocês querem saber, é isso que vocês vão ficar sabendo. Galera, curto e grosso, tá? O São Paulo procurou o Flamengo nesta segunda-feira para tratar da questão do Alan, né? O Alan, volante que está lá encostado do time da Gávea, no time carioca, não teve lá grandes oportunidades ao longo dos últimos anos. É um jogador com histórico de contusões e problemas físicos lá no Flamengo, e que o São Paulo tem interesse, o Crespo aprovou o nome, o São Paulo entende que ele tem condições de chegar para ser um protagonista do time nesta temporada. A gente já informou lá no final de dezembro que o São Paulo fez uma proposta oficial ao Flamengo para a contratação do Alan por empréstimo de uma temporada e com cláusulas estabelecidas para compra em definitivo após esse período. Essa negociação, São Paulo teve muita ajuda do Juliano Bertolucci, famoso empresário de jogador, e que é o agente do Alan, se mostrou ali interessado em colocar o jogador no São Paulo, se mostrou interessado pelo projeto do São Paulo em tornar o jogador um protagonista, né, ter mais tempo de jogo, pelo menos, que lá no Flamengo realmente ele está até fora dos planos do técnico Felipe Luiz, pelo que consta, e o São Paulo esperou ali o Flamengo o quanto pôde, né? Até que, no começo desse ano, né, num primeiro momento, o José Boto, gerente de futebol lá do time carioca,
tinha ido para Portugal, com o Felipe Luiz avaliar potenciais reforços aí para a equipe deles ao longo da temporada, reforços lá do mercado europeu. Num primeiro momento, ele sinalizou positivo, sinalizou que aceitava. O São Paulo já tinha o entendimento com o jogador, já tinha o aval do jogador, só que aí as coisas desandaram. Primeiro, por parte do próprio São Paulo, que viu o Casares envolvido num processo de impeachment e congelou qualquer negociação que seja com qualquer jogador que seja. No segundo, a resistência da diretoria do Flamengo, né, não do José Botto propriamente dito, mas do seu presidente, do BAP e de outros nomes ali da política flamenguista, que interessados em contar com os serviços do Marcos Antônio, ligaram os pontos, né? Fizeram o óbvio, viraram e falaram, não, peraí, vocês querem um jogador nosso, mas a gente, para liberar, quer o Marcos Antônio. Vamos negociar, então, vamos sentar e negociar o Marcos Antônio. Muita coisa aconteceu desde então. O São Paulo, que tratava de negociar duas negociações de formas distintas, duas negociações diferentes, se viu o óbvio, viu acontecer o óbvio, o Flamengo tentar juntar as coisas num balaio só, numa coisa só. Tem interesse no jogador de São Paulo tem interesse no jogador, então era meio natural que o time da Gávea, endinheirado, aí, poderoso nos bastidores, ia tomar essa medida, vamos dizer assim. E claro, né, de lá para cá, desde o começo do mês para cá, veio informações de que o Marcos Antônio teria dado um sim para jogar no Flamengo, né? Na verdade, a gente foi atrás da informação que primeiramente foi dada lá pelo Vene Casagrande, um cara muito bem informado das coisas que acontecem lá no time carioca, né? Realmente acompanha muito bem lá as coisas do Flamengo, as coisas flamenguistas, e descobrimos que o Marcos Antônio meio que jogou para os dois lados, né? Falou, olha, se tiver que ir para o Flamengo, eu vou. Mas também, se tiver que ficar no São Paulo, eu também fico, tá tranquilo, tá beleza, não tem problema nenhum. São Paulo até então se sentiu resguardado com essa resposta do Marcos Antônio e de seus empresários, mas o interesse em ter Alan, o interesse em reforçar a equipe com um jogador flamenguista nunca deixou de existir no São Paulo. E nessa segunda-feira, com um novo presidente, com o Messi assumindo e com a autorização por Rui Costa destravar negociações que estavam congeladas, o São Paulo ligou para o Flamengo atrás para saber, vamos voltar? E a proposta? E o Alan? Né? Até porque o Bertolucci meio que deu uma pistolada ali com a situação do São Paulo, política, né? De estar tudo congelado e tal. Agora não. Chegou a ouvir conversas do Corinthians para tentar furar o negócio, mas o próprio jogador falou que não tinha interesse em jogar no Corinthians, que estava realmente interessado no projeto do São Paulo. Enfim, né? O São Paulo, lembrando que não pelo fato do nosso rival estar em melhores condições do que o São Paulo politicamente, economicamente, mas o nosso rival vai jogar Libertadores, né? Coisa que o São Paulo não vai. Mesmo assim, o Alan mostrou ali que ficou interessado, né, no projeto São Paulino e tal, né, já tinha dado esse aval aí para o Bertolucci para fechar essa negociação. Pela situação do São Paulo não deu. Nessa segunda-feira, com a casa relativamente em ordem pelos lados do Morumbi, as conversas foram retomadas. E nesse cenário de conversa retomada era evidente a resposta que viria do Flamengo de manter a sua posição de que só vai aceitar negociar o Alan se o São Paulo topar negociar Marcos Antônio. Então, a informação que a gente tem nesse momento, né, estamos falando aqui 4h30, 16h34, 4h30 da tarde da segunda-feira, dia 19, é que o São Paulo entendeu que talvez não custa nada se sentar com o Flamengo para ouvir o que o Flamengo tem a oferecer sobre Marcos Antônio e sobre Alan. Qual que é a ideia do Flamengo de negociação para liberar um jogador e também ter um jogador do São Paulo em troca. Num primeiro momento, claro, né, aqui, lembrando, esse vídeo não é opinativo, ele é informativo, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, que eu acho que isso é uma boa, mas
as justificativas dadas por pessoas do São Paulo com quem nós conversamos ao longo dessa tarde faz um certo sentido, né? O jogador, teoricamente, já disse sim, né, para a oferta flamenguista, né? O Flamengo procurou seus empresários. O Flamengo chegou a procurar a própria Lazio, né, insinuando o seguinte: olha, se o São Paulo não pagar aí a prestação, lembrando que o São Paulo precisa comprar Marcos Antônio em definitivo da Lazio no final de junho, né? O jogador está emprestado até o final da corrente temporada europeia e o valor é de 24 milhões de reais divididos em 3 vezes. Lembrando, a primeira prestação, nossa, falei errado agora, a primeira prestação tem que ser paga em março. E o Flamengo foi lá, evidentemente, tem muito mais poder financeiro do que o São Paulo hoje em dia, e disse: olha, mas se porventura aí, o São Paulo atrasar essa prestação, vocês topariam que a gente assumisse aí, pagasse e ficasse com o jogador no final da corrente temporada europeia? A Lazio, né, não respondeu, pelo menos a informação que a gente tem, mas ligou o sinal de alerta no Morumbi, no São Paulo, de que o Flamengo realmente não vai desistir tão fácil assim do Marcos Antônio. O Flamengo tem interesse no jogador e o Flamengo vai mover mundos e fundos aí. Como dinheiro no São Paulo é um problema grave, como o São Paulo é um clube que tem severíssimos problemas de caixa, o São Paulo não quer correr riscos, né? O São Paulo precisa vender, o São Paulo precisa de dinheiro. Então, se tem um jogador do plantel que interessa a outra equipe, no entendimento dos dirigentes, é de que não custa sentar e conversar e ver o que eles têm a oferecer, tanto pelo Alan, tanto pelo Marcos Antônio. Então, eu até no Twitter, lá no Twitter, eu até falei, né, o São Paulo vai negociar, vai abrir negociações. Me ligaram do São Paulo indignados com o termo. Não põe que está abrindo negociações, porque não é isso, a gente só vai conversar. Mas a minha opinião é muito clara. Se você está na sua casa, bate um cara na porta e fala que quer comprar a sua geladeira e você autoriza o cara a entrar, não deixa de ser a abertura de uma negociação. Vamos ser sinceros, né, nesse sentido, né? Eu sei que teve toda uma polêmica aí, né, do nosso digníssimo Mauro César Pereira em relação ao atacante lá do Cruzeiro, que o Flamengo foi lá e fez 3 propostas. Ele veio com essa conversa, né, de que não era proposta, não era negociação, não. Mas o fato é, gente, que sim, é uma negociação, tá? É uma negociação, é uma abertura de negociação. Não adianta a gente aqui querer dizer o contrário, tá? Já é um indício claro de que o São Paulo sinalizou que sim, pode negociar o seu atleta, por que não? Pagando bem, que mal tem. O São Paulo precisa de dinheiro, São Paulo entende que o Danielzinho foi uma reposição já para o Marcos Antônio, entende que o Alan chegando também pode servir como uma reposição para o Marcos Antônio e que o Flamengo não vai desistir tão fácil assim do jogador. Reiterando, não é a minha opinião, não é o que eu penso, é informação, efetivamente aí o que está circulando nos bastidores, tá? Então, vamos aguardar para ver os próximos passos, o que vai acontecer, né? De fato, os dois clubes vão conversar de novo, vão abrir uma nova rodada, agora com o São Paulo mais propenso, digamos assim, a ouvir o que o Flamengo tem, a quantia que o Flamengo pode oferecer para ter o seu novo camisa 8. Ele que era camisa 20, agora assumiu a 8 do Oscar. Tá certo? É isso, né? A novela vem se arrastando desde de dezembro, não, as duas, né? Tanto a do Alan quanto a do Marcos Antônio. O São Paulo quer porque quer o Alan. Aí outra discussão também, outra opinião. Deixa nos comentários aí o que você acha do Alan. Se você acha que o Alan seria essa reposição para o Marcos Antônio, né? Enfim, deixa aí o que você pensa sobre isso, né? O São Paulo está um pouco cismado, vamos dizer assim, por tudo que vem acontecendo em relação ao Alisson, né? O Alisson, que é um jogador que pediu para ir para o Corinthians, São Paulo, e que, de certa maneira, o São Paulo teve toda aquela questão de troca de jogadores e tudo. O São Paulo não pretende facilitar
a saída do Alisson para o rival, né? Eu estava vendo um vídeo do nosso digníssimo Samir Carvalho, né? Muito famoso aqui no YouTube, de vídeos sobre o Corinthians, ele é setorista do Corinthians. Eu conheço o Samir lá de 2008, quando ele fazia Santos ainda, ele que é da Baixada Santista, né? Agora ele meio que se especializou só na cobertura do Corinthians. O Samir veio com uma informação de que o Dorival Júnior não está assim tão entusiasmado pelo Alisson. De novo, respeitamos a apuração do amigo, só que a informação que a gente tem é outra, é que o Dorival Júnior chegou a ligar 3 vezes para o Alisson, né, abrindo as portas, prometendo que ele seria titular absoluto. Isso encantou o jogador, que chegou no São Paulo falando que queria mais oportunidades, por isso que não vê nada, quer essa transferência, quer a saída, né? Se fosse no final do ano passado, faria até certo sentido, ele que ficou aí, realmente perdeu um pouco de espaço com o Crespo no final da temporada passada, mas esse ano é estranho, porque ele foi titular na estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol, seria titular ontem se tivesse condições, né? Estaria ali brigando por vaga nesse time, dentro desse rodízio que o Crespo está promovendo no Campeonato Paulista de Atletas, mas a gente sabe, quando o cara quer ir embora, o cara quer ir embora, e realmente o Dorival foi o técnico com quem ele melhor jogou, então, o Dorival foi o técnico que extraiu o máximo do Alisson, e que o jogador quer voltar a trabalhar com o treinador ali que tem confiança, que gostou, enfim. O Corinthians ofereceu uma lista de jogadores para o São Paulo, que o São Paulo não gostou de nenhum nome. Acho que ficou evidente ontem pela fala do Crespo, né? Que eu não gostei de nenhum desses jogadores aí que o Corinthians tem para oferecer, né? Não quero ninguém no Corinthians. Na verdade, as contrapropostas do São Paulo foram 2. A primeira, o Ranieri, que foi vetado de cara, porque ele é o titular do Dorival Júnior, né? Um jogador importante para o esquema do treinador. No Corinthians, faria o menor sentido o Corinthians liberar o Ranieri. E a segunda, o tal do Martínez, lá, o venezuelano, que está enrolado, né? Não reapresentou até agora no Parque São Jorge. A informação que tem é que ele está preso lá na Venezuela. Quando eu quero dizer aqui preso, não estou falando preso atrás das grades, estou falando preso no país. Teria até problemas de passaporte para deixar lá, não pode pegar voo, enfim. A gente sabe o que aconteceu na Venezuela, aqui também não vou nenhum juízo de valor, nenhuma opinião, tá? Não vi nem esquerdinha, nem direitinha encher a porra do meu saco, mas a Venezuela passou o que passou, aconteceu o que aconteceu lá, e diante disso, né, era evidente que o país deve estar um caos, enfim, e o Martínez ali tá lá, nem se reapresentou ainda, então, mas o São Paulo pediu o Martínez, o Corinthians topou liberar, só que quem barrou a negociação, evidentemente, foi o próprio empresário do Martínez, que disse que não tinha interesse de ver o seu cliente atuando, né, no São Paulo, né? Isso voltou as coisas a estaca zero. Agora vem a informação nessa segunda-feira de setoristas do Corinthians, de que o Corinthians vai oferecer valores para o São Paulo para ter a liberação do Alisson. No primeiro momento vão tentar uma negociação de empréstimo com opção de compra no final do período. Eu vou falar aquilo que eu falei no Twitter, né, que eu disse lá para quem me perguntou disso, né? Eu não tenho essa informação porque eu não cubro o Corinthians. Eu não tenho fontes no Corinthians, eu não tenho como apurar as coisas que acontecem no Corinthians. O nosso foco aqui é a cobertura do São Paulo. Então a gente fala com dirigentes do São Paulo. E no São Paulo não chegou nada até a gravação desse vídeo. Se chegar, quando chegar, a gente volta aqui e atualiza vocês. Mas no fundo, é o que o São Paulo quer. São Paulo quer receber pelo Alisson ali, eu não sei se uma quantia que você, torcedor, vai achar justa ou não, mas o fato é que o São Paulo não vai facilitar, não vai liberar de graça, como ele topou ano passado liberar o Igor Vinícius, por exemplo, que em vez do Corinthians acabou indo parar no Santos, né? Então, vamos ficar de olho nessa história. Eu acho que informações de mercado dessa segunda-feira de São Paulo, primeiro dia de gestão, Harry Messes, que passou amanhã lá no CT, conversando de novo com o Rui Costa, conversando com o Crespo, né, dando o aval para o andamento de alguns desses negócios, ou para a conclusão deles, como o caso do Rodriguinho, como o caso do Júlio Fernandes e como o caso do Alan Marcos Antônio com o Flamengo. E agora, no período da tarde, faz reuniões lá no clube, lá na sede do Morumbi, para tratar da nova diretoria, de quem vai chegar para assumir cargos, enfim. A gente está acompanhando,
Claro que não de perto, porque não estamos no Morumbi, mas qualquer informação nova e relevante que tiver, a gente traz para vocês aqui do Avante Meu Tricolor. Tá certo? Então é isso, tá? Lembrando na descrição do vídeo, visite nossa cozinha, hein? Tá? O link de todas as nossas redes sociais. Acesse aí, segue a gente lá também, acompanha nosso trabalho. Repetindo aqui para você ajudar a gente, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor, faça a gente ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto o YouTube. E claro, eu vou pedir, se você quiser e se você puder, que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso projeto de jornalismo independente de cobertura do São Paulo, tá? Vire membro do canal aqui, você ganha em troca o dia de entrar no nosso grupo de Avante Lovers, né, lá do WhatsApp, e também, se quiser, faça sua doação esporádica, aí o QR Code vai estar na tela aqui em algum lugar, tá? Ou vem um botãozinho a meia aqui embaixo também. Se tiver uns hypezinhos sobrando aí, gasta com a gente nos comentários aí também, que também ajuda a dar uma impulsionada. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.